Salve, salve, rapaziada! Voltamos a fazer vídeos para este canal, a qual eu já peço o seu like, já peço a sua inscrição. Eu sempre prometo e não cumpro, mas eu sempre tento, volto, e essa é a vida do jornalista que tenta fazer um conteúdo independente. Então, para ajudar, seu like é fundamental, seu compartilhamento é fundamental e sua participação, seu comentário é mais fundamental ainda. Por isso, depois da vinheta, a gente vai falar muito de Corinthians, que voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Depois da vinheta, vem com nós. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo na tranquilidade? Pois bem, vamos falar um pouco de Corinthians e a sua vitória sobre a equipe do Sport no último sábado, ou melhor, ontem. Estou gravando esse vídeo para postar no meio-dia no canal do YouTube, tentar achar esse tempo, fazer um conteúdo melhor para esse horário. Estou gravando então às 23 horas e 45 minutos deste sabadão. O Corinthians venceu a equipe do Sport por 2-1 de virada na Neoquímica Arena, num jogo que Memphis Depay, estou até com a camisa do Holanda para falar sobre Memphis Depay, autor dos 2 gols da virada do Corinthians na partida. Vamos lá, o Corinthians jogou sem seu treinador, né? Sem nenhum treinador. Ficou no comando técnico o meu amigo Orlando Ribeiro, cara que eu tenho uma admiração, um carinho gigantesco. Foi técnico da base do Santos, do São Paulo, do Palmeiras. Hoje está no Sub-20 do Corinthians e ficou na incumbência. Aí me pegou nessa palavra, quero falar difícil, às vezes falo errado. De estar à beira do gramado, né? Do jogo do Corinthians contra o Sport. E não fez nada demais. Isso não é um demérito do Orlando. O cara assume na sexta-feira, não consegue treinar. Ele vai mais ou menos com um time que já vinha sendo, né, de praxe da equipe do Corinthians. Tenta fazer algo diferente. Só com o vídeo, só com as instruções, mas em matéria de elenco e claro, em matéria do time titular ele não alterou muita coisa. E aí deu pra reparar que é um pensamento que eu quero vir pra esse vídeo. Tudo era culpa do Ramon e o próximo técnico, que muito provavelmente deve ser o Dorival, tô gravando esse vídeo, ainda não tem nada cravado, nada sacramentado, mas que deve ser o Dorival, alterará muita coisa na maneira que esse time do Corinthians joga, porque eu enxergo o seguinte: o Corinthians já tem o seu time titular formado. Claro que a torcida, até mesmo a própria diretoria, já pensa em peças para aumentar o plantel, aumentar o elenco nesse meio de ano. Mas o time base, o time titular do Corinthians, a gente já sabe. Não muda muito de Hugo, quando tiver inteiro, obviamente. Mateuzinho, a zaga, quem jogar a camisa joga, porque os 4 estão no momento muito ruim. O que sobressai é o Gustavo Henrique. Na esquerda é o Gileri. Meio campo de Ranieri, Martinez e Carrijo, com o Garro, quando tiver também apto, e Yuri Memphis. Aí você pode trocar alguma coisa, o Bidon entrando no lugar do Martinez ou do Ranieri, o próprio Rian disputa a posição. Então, é sempre mais do mesmo. E aí eu faço o seguinte questionamento: muito se falava que o time do Ramon jogava bem o primeiro tempo, o segundo tempo morria. Corinthians ia bem em uma determinada parte do jogo, na outra parte não jogava nada. Jogava bem um jogo, no outro jogo, na sequência, já não jogava nada de novo. Será que era só culpa do treinador? O Ramon sim teve erros cruciais na sua passagem do Corinthians. Eu até já comentei nas minhas redes sociais, quem me segue, ou se você ainda não segue, vai lá no Instagram, @IECHenrique, no TikTok, @IEC.Henrique. Segue a gente lá também, mas já comentei. Gosto muito do Ramon e dos últimos técnicos do Corinthians, eu ouso a dizer que está no meu top 5. E dos que tem uma visão de futebol muito parecida com a visão de futebol que eu tenho. De rodagem de elenco, de dar oportunidade para todo mundo, entendeu? Não se preocupar muito
Se o cara tá jogando pouco, tá jogando muito e colocar o cara no jogo decisivo. Eu acho que o futebol, as histórias, quando dá certo, isso aí é lindo, quando dá errado, o cara acaba sendo cobrado até de maneira mais veemente. Então eu enxergo muito né, se fosse treinador, no Ramon. E não é só questão de querer defender, mas será tudo culpa dele? Errou. Tinha hora que ele batia a cabeça com certas substituições, com certas lógicas de jogo que com 15 minutos já dava pra ver que tava tudo errado e ele demorava muito a mexer. Concordo. Mas era só ele, rapaziada. Sabe o que eu vejo muito desse elenco do Corinthians? Não digo que os caras estão acomodados porque ganharam o título, né, do Paulistão, salvaram o Corinthians do rebaixamento no ano passado. Não vejo acomodação. Mas eu vejo um nível técnico do time titular muito maior do que o time reserva, que faz com que os titulares não tenham medo de perder a vaga no time. Mesma situação que está acontecendo agora com o Hugo, que ficou aí 6, 7 jogos fora do gol do Corinthians, vai retornar, tudo leva a crer na próxima quinta-feira, no confronto contra o Racing do Uruguai na Sul-Americana. Donelli volta pro banco. A diferença técnica de Hugo para Donelli é de 9 para 6. Entendeu? O Garro dizem que é mais um mês e um pouquinho aí, para ele voltar a treinar, e aí quase 2 meses para ele voltar a jogar. Ele vai voltar com a vaga cativa dele no time titular. É cativa, vai sair o Romero e vai entrar ele. Isso aí tá óbvio. Então eu vejo mais a questão de acomodação em cima disso. Eu não acho que é um elenco preguiçoso, eu não acho que é um elenco vagabundo, não acho mesmo. Só que dá a impressão que esses caras querem jogar quando eles querem jogar. Hoje, o Corinthians, hoje que eu tô gravando, né, no jogo de sábado contra o Sport, o Corinthians fez 23 minutos excelentes. Os primeiros 23 minutos é o que o torcedor pede. Corinthians em cima, o Corinthians pressionando na saída de bola. O Corinthians tinha uma média de finalizações deste Campeonato Brasileiro de 4 finalizações por jogo. Em 23 minutos, o Corinthians chegou 9 vezes. O Corinthians finalizou 9 vezes em 23 minutos. É o que todo torcedor espera. Só que o torcedor também tem que entender. São jogadores e não são máquinas. Vai ter jogo que isso vai funcionar, vai ter jogo que isso não vai funcionar. Mas a proatividade de tentar fazer isso, os jogadores têm que ter todo o jogo. Claro que você vai pegar um adversário mais difícil, é um adversário que tá jogando fora, né? O Sport hoje foi um adversário que jogou fora de seus domínios e é o último colocado do Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisava fazer esse jogo e fez de ir pra cima. Só que muitas vezes, com o adversário mais fraco, o Corinthians não vinha fazendo isso. Não vinha. E aí o que eu falo? Vai definir na hora que quiser. Porque depois dos 23 minutos, o Corinthians fala, pô, beleza, vamos dar aquela respirada. Tentamos, o gol não saiu. Vamos dar aquela respirada. E aí depois, daqui a pouco a gente tenta de novo. Só que respirou tempo demais. Porque o Corinthians só foi voltar a atacar no segundo tempo. O Corinthians vai falar, ó, vamos fazer uma pressão aqui, 20 minutos. Vamos ver. Pô, não conseguiu fazer o gol? Beleza. Vamos ter 5, 10 minutos aí pra respirar. Reta final de primeiro tempo a gente tem que amassar os caras de novo. E não fez. Então eu acho que quando esse time, pô, respira, dá aquela segurada, dá a impressão que vai fazer o gol a qualquer hora. E demora pra pegar no tranco. E aí o que eu falo? Se o Dorival realmente vir, vocês acham mesmo que muda muito essa questão pra equipe do Corinthians? Eu vejo que é uma questão mais mental, é uma questão mais de você ter a prática, a dinâmica, de fato, saber dosar em quais momentos atacar e em quais momentos você segurar um pouco mais. O Dorival consegue fazer isso? O Tite hoje consegue fazer isso? Tô falando de Carille no Corinthians, cara. Estão falando de Carille no Corinthians. Aí vocês estão de brincadeira com a minha cara. Ai, Jesus. Se é pra trazer o Carille, aí eu falo, é culpa do Ramon. Tá bom. Beleza. Eu acho que o único cara que mudaria aí, não acho que tem que trazer não, tá?
O nome que eu vou falar aqui não é o nome que eu acho que tem que trazer. Mas o único que mudaria alguma coisa era o Diniz. Só que não dá. Do jeito que o Diniz treina, do jeito que o Diniz joga, seria uma revolução no Corinthians que nesse momento é desnecessária. E eu espero que sempre seja desnecessária. Não sou favorável ao futebol do Diniz. Mas assim, mudou. Beleza. Acho que o Ramon atingiu o seu teto no Corinthians. Mas o próximo treinador que vier tem que superar esse teto que o Ramon deixou. Você consegue ver hoje um treinador para superar isso? A mudança era extremamente necessária. Eu não tenho essa convicção. Não tenho essa convicção. Espero muito que quem venha consiga realmente manter e aumentar o patamar que esse time do Corinthians vem apresentando. Os jogadores do Corinthians, o time titular propriamente dito, entender que essa postura que o torcedor pede é a postura que eles jogaram os primeiros 23 minutos do jogo do Sport. É isso que a gente quer, que o torcedor quer. Não o jogo inteiro, porque a gente sabe que os caras não são máquinas. Mas entender que, não fez gol, vai até aonde aguenta, vai até dar cãibra, vai até aonde vai. A gente não tá pedindo show, não tá pedindo espetáculo, mas tá pedindo essa vontade. O Corinthians não pode ter uma média de finalizações do Campeonato Brasileiro de 4 finalizações por jogo. Não pode. Tem que ser no mínimo 10 por jogo, 12 por jogo. Em Itaquera, ousa dizer até 18 por jogo. Em Itaquera o Corinthians tem que ser mandante. E fora, pega um adversário no segundo turno, o Sport lá, tem que também ter a mesma postura, mesmo jogando fora de casa. E é isso também espera na Sul-Americana, que vai ter nesse meio de semana, quinta-feira. Provavelmente estarei em Itaquera, também fazendo isso contra o Racing do Uruguai. Beleza, meus amigos? É o que eu falei no começo do vídeo, já repito aqui de novo. Acompanhem, sigam. Eu tô tentando trazer, eu sempre prometo e não cumpro, eu sei. Mas a gente está aí com esse novo projeto de que, se não for pro YouTube, vai para as redes sociais, o pequeno corte desses vídeos, e a gente tentar galgar e crescer cada vez mais aqui com o jornalismo independente e opinativo aqui no YouTube e nas redes sociais, beleza? Forte abraço a todos, deixe o seu like, tamo junto, abraço e tchau.